Recentemente, a Justiça Federal condenou a União a indenizar em R$160 mil a família de um cozinheiro vítima de diagnóstico errado. Por 11 anos, ele acreditou ter AIDS e morreu por causa dos efeitos do tratamento que nem precisava ter feito. Uma falha grave cometida em um hospital público do Rio de Janeiro. E esse não foi o único caso. O repórter Adeilton Oliveira conta a história de uma mulher que também sofreu as consequências de um diagnóstico errado. O Hospital Universitário Gafreguini existe desde o começo do século XX. Em 1987, passou a ser referência no tratamento de portadores do vírus HIV. Mas eles não são os únicos pacientes por aqui. Como tem convênios com o Sistema Único de Saúde, a unidade oferece atendimento gratuito em várias especialidades. Foi aqui que, em 1996, Andréia fez o pré-natal do primeiro filho. Os exames não indicavam qualquer anormalidade, nem com ela, nem com o bebê. Tudo caminhava para um parto tranquilo quando a então vendedora foi chamada às pressas ao hospital, onde ouviu do médico uma notícia inesperada. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, não, seus exames estão todos bons, só tem um que está ruim. Eu perguntei, qual é o exame, doutor? Ele falou sobre o HIV positivo. Isso abriu o chão para mim. Aí tá bom, eu fui, ele falou assim, agora você vai se arrumar para poder a gente fazer uma cesárea. Existem várias experiências mundiais. Este especialista explica que hoje a situação seria diferente. Primeiro porque, pelas regras atuais, o exame para detectar o vírus da AIDS é feito logo no início da gestação e não no fim da gravidez, como aconteceu com a Andréia. E segundo, porque caso o primeiro teste, que fica pronto em 15 minutos, dê positivo, um novo exame é feito em seguida. É a chamada contraprova, que serve para não deixar dúvidas sobre o diagnóstico. Então, unidade, por exemplo, que tem residência em medicina de família, os residentes aprendem a dar essas má notícias que a gente chama, né? Então, existe técnica para isso, a gente discute isso nas nossas sessões clínicas, nas reuniões que a prefeitura faz, nos ciclos de debate. A ex-vendedora conta que a cirurgia foi rápida e que logo após o nascimento, ela e o filho passaram por alguns procedimentos que servem para evitar que o recém-nascido seja contaminado pelo HIV. No prontuário, a indicação de que se tratava de uma soropositiva estava em destaque. A enfermeira falou, olha, infelizmente a gente vai aplicar um medicamento em você para secar seu leite, porque você não pode amamentar. E era o momento mais especial, que eu sempre tive o sonho, quando eu tivesse meu filho, o que eu vou poder deixar para ele, de herança, é a força que eu tenho interior. Mãe e filho tiveram alta depois de 5 dias. Ele livre de qualquer indício de HIV. Mas para Andréia e o marido, era só o começo de uma interminável agonia. Aquilo era sinal de morte. Eu lembro que eu tô morto. Vou morrer. A gente sofreu e achava que não ia ter futuro. Isaías não teve coragem de fazer o teste e, para piorar a situação, começou a emagrecer de uma hora para outra. Chegou a pesar 56 quilos. Foi quando o casal mais sentiu o peso da discriminação. Quando a gente ia sair, a gente ia na rua, encontrava amigo, poxa, vamos tomar um refrigerante, até uma cerveja mesmo, que eu acho que isso não tem nada a ver. As pessoas serviam a gente no copo de plástico. Aí a gente via que as pessoas estavam tomando um copo de vidro. Pô, eu não me oponho a beber em copo de plástico, não. Mas era só a gente virar as costas que a pessoa jogava o copo de plástico fora. Quase 10 anos se passaram até que a família fez uma descoberta surpreendente. Os dois nunca tiveram o vírus HIV. O emagrecimento de Isaías era provocado por uma diabetes, detectada por exames de saúde e já em tratamento. Faltava Andréia tomar coragem
e finalmente verificar se ela era, de fato, soropositiva. A prova final veio com a apresentação do resultado por um laboratório particular. Dessa vez o exame foi taxativo, HIV não reativo. Diante da descoberta, o casal nem pensou duas vezes e levou o caso à Justiça Federal. Ganhou em primeira e em segunda instâncias, mas mesmo assim, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a qual o Hospital Gafreguini é vinculado, recorreu da determinação. A palavra final dos tribunais ainda não foi dada, mas se for condenada, a instituição vai ter de pagar R$20 mil a cada um dos atingidos. Andréia e Isaías contam que descobrir que não tinham o vírus da AIDS trouxe alívio e fez o casal ganhar fôlego novo. Parece que houve assim, uma libertação, cara, que a gente começou a voltar, a correr atrás do futuro. Eu voltei a estudar, ela também. A gente, Castelo do Barranco, está estudando até hoje. Mas o que mais choca foi o dano que causou, o dano psicológico, né? Entendeu? Um dano que eu acho que é irreversível isso, nada, não adianta dinheiro, não vai pagar isso não, cara. A intenção é usar o dinheiro para apoiar o filho nos estudos. Hoje ele tem 17 anos e, segundo a mãe, ao receber a notícia de que os pais não eram portadores do HIV, teve duas reações. Foi um alívio. Mas ele falou, vai pra dentro, tô aqui do teu lado. A justiça tem que ser feita. Só isso, ele só pede justiça, como eu também peço.